Olá, estou passando para deixar uma breve reflexão com você, uma mensagem nesta quarta-feira, Círculo de Oração. Estamos encerrando hoje a série de 6 mensagens sobre oração, cujo tema é Ensina-nos a orar. Assim, nós vamos relembrar o texto que deu origem a esta série, que está registrado em Lucas capítulo 11, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E é com esta mesma humildade e com este temor que eu lhe convido a nos aproximarmos da palavra santa do Senhor para aprendermos mais sobre oração. E o tema da mensagem de hoje é: qual é o seu nome? Esse tema tem a ver com uma experiência de Jacó, quando ele luta com o anjo. Nós vamos ler um pouco desta experiência, dessa passagem. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Os dois estavam brigados. Os dois estavam com mágoas. Esaú queria tirar uma diferença com seu irmão, porque ele se sentiu traído e o seu irmão Jacó, ele ultrapassou o seu irmão Esaú. Ele não foi correto com seu irmão Esaú. Ele enganou o seu irmão Esaú. E o nome de Jacó é exatamente este: aquele que passa o outro para trás, o suplantador. Havia, pois, mágoas, problema de família, mal resolvido. E Jacó estava indo em direção a seu irmão para se encontrar com ele, com toda a sua família. E ele estava temendo esse encontro, que poderia acabar em morte, porque o seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. E Jacó, então, chega no rio Jaboque. E nesse rio Jaboque, Jacó atravessa toda a sua família, todos os seus pertences, toda a sua fazenda, com todos os seus servos. E ele não ultrapassa o rio Jaboque. Ele fica ainda aquela noite toda sozinho para buscar a presença de Deus, para que Deus o abençoasse no encontro que ele teria com seu irmão magoado no dia seguinte. E eu quero mostrar para vocês o cenário onde aconteceu tudo que vamos ler nesse momento, toda essa narrativa, essa experiência de Jacó, que é esse rio Jaboque. Ele atravessa todos, mas ele ainda não atravessa. Ele fica ainda sozinho a noite toda, lutando com Deus. Aí está o cenário onde aconteceu, o rio Jaboque, nas montanhas de Gileade, atualmente a Jordânia. Vamos então ao texto sagrado. Jacó ficou então sozinho, aquela noite toda, buscando a presença de Deus e lutando com Deus. Vamos ver como isso aconteceu? Diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Aí está o tema da mensagem. Qual é o seu nome? E Deus está perguntando para você hoje, querido. Qual é o seu nome? Você vai entender isso. Esse trecho do texto que nós lemos fala que Jacó sozinho, de repente,
ele começa a lutar com um homem. Um homem começa a lutar com ele, um homem estranho. Ele passa a noite toda lutando com este homem. E Jacó era um homem forte, lutava bem, tinha capacidades físicas boas. E isso foi observado no texto, que aquele homem, que era um anjo de Deus, não conseguia vencer a Jacó. Aí vem o sobrenatural, o poder sobrenatural. Então o homem vai e toca na coxa de Jacó, e ele começa a mancar na junta da coxa. Ele não era mais um lutador. Agora ele estava dependente completamente. Porque como um homem manco pode lutar com alguém e vencer? De nada adiantava mais a sua força. E aquele homem disse, bem, agora eu vou embora. Mas Jacó não o deixou. O homem disse, mas já está raiando o dia. Mas Jacó, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O que Jacó queria era a bênção de Deus. E Jacó percebeu que aquele homem era um homem especial, um enviado de Deus, um anjo de Deus. Jacó estava lutando com Deus aquela noite toda porque ele queria a bênção para o encontro que ele teria com seu irmão Esaú no dia seguinte, com toda a sua família. E o anjo pergunta, qual é o seu nome? E está perguntando para você também, qual é o seu nome? E aí vem a resposta, Jacó, respondeu ele. O meu nome é Jacó. Então disse o homem, ou seja, o anjo, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Sabe, queridos, a mudança de um nome é muito importante. Quem dá o nome ao filho é o pai, é alguém que tem autoridade sobre nós. E Deus estava mudando o nome de Jacó, que significava o enganador, o suplantador. E era por isso que o irmão dele estava muito magoado com ele. E eles tiveram que se separar durante muitos anos. E agora iam se reencontrar e Jacó estava temeroso porque sabia que tinha feito coisa errada com seu irmão. Mas o seu nome não será mais Jacó. Deus mudou a realidade daquela vida, irmãos. Seu nome será Israel, que significa alguém que luta com Deus e vence. É um campeão de Deus. E Deus quer mudar o seu nome também, viu? Ele quer transformar você de Jacó em Israel. Alguém que quer se dar bem na vida, só pensa nos seus interesses egoístas, e alguém que passa a ser um lutador com Deus, um campeão com Deus. E o texto continua. Prosseguiu Jacó. Jacó ficou curioso. Peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E olha que importante, esse anjo o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Essa palavra Peniel significa face de Deus, rosto de Deus. A presença de Deus foi tão forte naquele lugar que ele deu o nome naquele lugar de Peniel. Pois disse, vi a Deus face a face. E todavia, minha vida foi poupada. Porque ver a face de Deus, um homem pecador, ele teria que morrer. Mas Jacó reconheceu que Deus foi misericordioso com ele e poupou a vida dele. O que acontece? Ao nascer do sol, ao amanhecer, ele atravessou então o rio Jaboque, aquele lugar que ficou conhecido como Peniel. Mas olha o detalhe, mancando por causa da coxa. Ele não era mais a mesma pessoa. Ele agora levava uma marca com ele, que o fazia ser alguém dependente, humilde, quebrantado, precisando da bênção de Deus. Ele levou uma marca
a sua vida foi transformada e marcada e quebrantada. Por isso, eu quero destacar para você a primeira característica de uma oração vencedora, de uma oração que traz bênção, como essa de Jacó, pois o encontro no dia seguinte foi uma bênção. Em vez de ódio, em vez de guerra, em vez de morte, houve choro, abraço, liberação de perdão, arrependimento. Que coisa linda esse encontro de Jacó com Esaú. Deus abençoou e transformou o ódio em amor. E o texto diz que Jacó ficou sozinho e lutou até o amanhecer. Uma oração vitoriosa, ela precisa ser o quê? Persistente. Ela precisa ter persistência. Nós não podemos desanimar diante das dificuldades, precisamos persistir até que Deus nos abençoe. E eu quero reforçar esse ponto usando o Salmo 30, versículo 5. Diz assim, que a sua ira, ou seja, a ira de Deus, dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus quer nos abençoar. Quando Ele fica triste conosco e fica irado, é por poucos instantes, poucos momentos, que logo o seu amor e a sua misericórdia vêm nos abençoar. Às vezes passamos por momentos difíceis, de sofrimentos e de choro, mas a promessa é que o favor de Deus está conosco e a alegria vem pela manhã. Precisamos persistir. Dando continuidade, outro detalhe importante de uma oração para ser uma oração que agrade a Deus, que seja abençoada, é que está nesse texto. O anjo tocou na articulação da coxa de Jacó, ele ficou mancando. Ele não era mais a mesma pessoa, ficou marcado. Sabe por quê? Porque o que Deus queria é que a oração dele produzisse dependência. A oração para ser uma bênção, para que nós possamos verdadeiramente agradar a Deus, nós precisamos nos humilhar e aprendermos a lição da dependência. Essa foi a lição que Jacó aprendeu. Ele saiu daquela batalha, daquela luta com Deus, com um nome modificado, mas principalmente mais dependente de Deus. Não dependente da sua força, da sua capacidade de luta, mas dependente da graça e do favor de Deus. Ele teve que ser quebrantado, teve que se humilhar. E o texto que eu quero ler para você está em Provérbios 29 e 23. Como Deus gosta de uma vida dependente e humilde. Diz assim, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Pessoas humildes de espírito. Pessoas que reconhecem que não são nada, dependem totalmente de Deus. Que não vê os outros como inferiores ou se acha superior aos outros. Nós consideramos os outros merecedores da mesma graça que nós. Somos tão humanos e tão dependentes e tão limitados, tão humanos quanto qualquer outro. Humildade. A soberba não. A soberba derruba a pessoa, mas a humildade de espírito agrada a Deus. A oração tem que partir de uma vida que aprendeu a lição da dependência de Deus. Não confie nas suas capacidades. Dependa unicamente da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Às vezes Deus toca na nossa articulação. Ele deixa uma marca em nossa vida, para que nós não esqueçamos que dependemos totalmente dele. O terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar dessa experiência de Jacó está baseado nesse texto. O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel.
Em vez de alguém que gosta de ultrapassar os outros, de passar os outros para trás, não é, Jacó? O suplantador. Você agora vai ter um novo caráter. Você vai ser um campeão de Deus. Deus muda o nome, muda o caráter. Agora Jacó teria uma relação com Deus de filiação. Exatamente isso. Filiação. Quem dá nome é pai. E ele agora tinha um novo nome. Ele seria agora alguém que teria uma intimidade com Deus de filho. Agora você entra na filiação da bênção de Abraão, que veio de Isaac. Agora essa bênção está sobre você, porque eu mudo o teu nome para te abençoar. Você tem que mudar o caráter para ser meu filho. Para ser meu filho, você não pode ser Jacó. Já que você quer tanto a bênção, lutou tanto por essa bênção, com persistência, e agora você está dependente de mim, mancando, agora você vai aprender o que é ser filho de Deus. Você agora está em condições de ser um vencedor. Você será um Israel. É isso que Deus está falando para você. Oração é algo que nasce naturalmente de um coração que tem intimidade com Deus. Algo constante. É uma conversa de filho com o pai. Intimidade, filiação. Alguém que luta pelo reino de Deus. Alguém que obtém vitórias para o reino de Deus. Não para a sua vida, mas para o reino de Deus. Para Israel. Dando continuidade, eu quero reforçar com o texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 11 a 12, que diz assim, falando sobre Jesus, o evangelista diz que Jesus veio para o que era seu, o seu povo, os judeus. E o que aconteceu? Os seus não o receberam como Messias, não, até o perseguiram e o mataram, não é verdade? Ele não foi recebido como filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, o nome de Jesus, Yeshua, significa aquele que salva. Aqueles que creem que Jesus é o Senhor e Salvador, creem no seu nome. O que acontece com essas pessoas? Diz o texto, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Israel. Vida transformada, vida mudada. Vida que agora luta pela causa de Deus. Um campeão com Deus. Deus está te chamando para ser um campeão com Ele, pelo reino dEle. Filiação. Oração. Oração. É uma prática que exige filiação. Então, amados, nessa última mensagem dessa série sobre oração, baseada nessa experiência de Jacó, que lutou com um anjo no vale do rio Jaboque. Eu quero reforçar os pontos de uma oração abençoada, como foi a oração de Jacó abençoada. Oração para ser abençoada. Primeiramente, persistência. Lutou a noite toda com o anjo. E você não desista diante das dificuldades. Continue buscando a face de Deus. Segundo, dependência. Nós somos humanos, falhos, limitados. Nós somos mancos. Não deixe a soberba dominar a sua vida. Às vezes Deus tem que intervir na nossa vida, tocar na nossa coxa, para nós entendermos que somos humanos, dependentes dele. E por fim, a oração que agrada a Deus vem de um coração que tem um relacionamento de filiação. Agora é Israel, nome mudado. Agora é um vencedor. Faz parte da minha família, do meu povo. É um filho meu, porque recebeu Jesus.
e creu no nome de Jesus. Crer e receber o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e o Salvador da sua vida vai fazer de você um Israel. Vai mudar o nome e você será uma vida campeã com Deus. Sabe, queridos, esta mensagem fala muito fundo ao nosso coração. Porque todos nós, um dia, temos que atravessar esse vale de Jaboque. Temos desafios pela frente. Temos dificuldade de enfrentar determinadas circunstâncias. As nossas emoções são abaladas. E nós, às vezes, ficamos com medo. Como estamos vivendo nesses dias difíceis, de temores. É hora de nós lutarmos com Deus e dizer, Senhor, eu careço da tua bênção e eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. Lutar com Deus, persistência, mas também um coração que aprendeu a ser humilde e dependente, esperando o amanhecer, porque a alegria vem pela manhã. E alguém que entendeu que só vai poder ser vencedor em Israel se transformar num filho de Deus, aceitando a Jesus e amando a Jesus, entregando totalmente sua vida a Jesus como Senhor da sua vida. E assim, a sua oração será uma oração abençoada, que vai agradar o coração de Deus. E você será mais um Israel de Deus. Qual é o seu nome? Deus quer mudar o seu nome. Deus lhe abençoe muito.